Nós que estamos aqui, eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia ali em Romanos no capítulo 8. Romanos no capítulo 8. Amém. Nós começamos a falar na semana passada. Isso, as crianças estão saindo. Aí, quem não for criança, fica sentadinho, aleluia. Nós vamos ler a palavra do Senhor, amém? Romanos capítulo 8. Nós começamos na semana passada a falar sobre a questão da vida no Espírito. Falamos que há uma diferença entre você ter o Espírito e você andar no Espírito. Tem muitas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, nasceram de novo, receberam o Espírito Santo dentro dela, mas ainda não andam e não vivem no Espírito. O pastor David Robertson, ele fala que é muito difícil um cristão viver o tempo todo somente do Espírito. Até porque se ele viver assim, ele nem trabalha direito, né? Mas é possível o cristão sempre estar sensível ao Espírito, orar em todo o tempo no Espírito, ser guiado pelo Espírito, amém? E aqui em Romanos no capítulo 8, nós vamos ler aqui o versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos ler de novo? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós amamos a Tua presença, amamos a Tua palavra, amamos a igreja do Senhor, amamos realizar a Tua obra, mas sabemos que a Tua obra é edificada apenas debaixo da Tua palavra, não é edificada embaixo na nossa palavra, na nossa opinião, mas é a Tua palavra. Senhor, o que nós precisamos nessa manhã é ouvir, Jesus, as Tuas palavras, a Tua voz, que faz diferença na nossa vida, que é o que edifica a Tua casa, a Tua obra. Por isso, nesta manhã, tem liberdade, Senhor. Fala conosco, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais e faz em nós tudo aquilo que o Senhor desejar, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Na semana passada, nós falamos acerca de algumas verdades a respeito da vida no Espírito, e falamos que o andar no Espírito nós temos que andar, não há hipótese, não existe um meio termo, não existe, eu ando no Espírito, ou eu ando ali no meio ali, e o outro anda na carne. Ou você está andando no Espírito, ou você está andando na carne, não tem meio termo. Só existem essas duas naturezas dentro de nós, vai determinar qual nós vamos alimentar mais. Falamos também que o andar na carne mata, porque o andar na carne é pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso tem cristão que brinca com o pecado, que tem pecado de estimação, porque na cabeça insana dele, não, Deus é bom, Deus perdoa. Deus perdoa, ao mesmo tempo que Ele é bom, Ele perdoa, Ele também é justo, e Deus, Ele não compactua com o pecado. O pecado na vida do cristão deve ser um acidente, não deve ser uma prática, e não deve ser uma escolha. O apóstolo Paulo, ele fala, muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Isso é um acidente. Eu querendo fazer o bem, às vezes faz o mal. Sim ou não? Você é assim também? Às vezes está fazendo de tudo para fazer o certo, para andar errado, porque é uma natureza pecaminosa de nós. Agora, escolher andar no pecado, aí é um problema, porque a recompensa, o salário do pecado é a morte. Aí o irmãozinho fala, eu venho na igreja e não sinto mais nada, mas também está em pecado. Você está morto, irmão, você não vai sentir, morto não sente nada, porque brinca com o pecado. Outra coisa que nós falamos na semana passada é que quem anda na carne é inimigo de Deus. Eu sei que é uma palavra forte ser inimigo de Deus. Deixa eu falar, irmão, Jesus, ele disse uma coisa, poucos falam isso. Jesus disse, quem não está comigo está contra mim, quem não ajunta espalha. A palavra de Deus diz, aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Irmão, não tem meio termo. O que muitas vezes nós vemos hoje é as pessoas da igreja com a mentalidade do mundo. As pessoas, não, é normal, toda a gente faz. No Brasil a gente fala, todo mundo faz, mas como toda mãe diz, você não é todo mundo, pronto. Por quê? Você
se torna inimigo de Deus se você casar com o mundo, se você estiver dentro dos padrões do mundo. Hoje as pessoas no mundo trocam de marido igual troca de roupa. Normal, toda a gente faz. Aquele ali está no 3º casamento, aquele ali está no 5º. Irmão, isso é sério, não faz isso não. Isso é pecado. Mas nós vamos falar hoje sobre como ser guiado pelo Espírito. Eu vou te fazer uma pergunta, mas é uma pergunta retórica. Você já ouviu a voz de Deus? Porque, como nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas eu quero que você olhe com esse versículo com uma outra ótica. Ele diz aqui que todos os que são guiados são filhos de Deus. Não diz que todos os filhos são guiados. Diz que todos os que são guiados são filhos. Se você é guiado, uma das certezas que você pode ter, pelo fato de você ser guiado pelo Espírito, uma certeza que você pode ter: você é filho de Deus. Agora, aquele que se diz filho de Deus, diz que ama Deus acima de todas as coisas, mas não é guiado pelo Espírito, não é guiado pela palavra do Senhor, aí você põe em causa, porque não faz sentido, não tem lógica. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas fala para o irmão que está do outro lado: você é um filho de Deus, aleluia. Fala: por isso seja guiado pelo Espírito. Irmão, olha, eu posso te dizer uma coisa: a obra de Deus no mundo, ela é prejudicada, não é nem pelo diabo, não é pelo diabo, é por cristãos que não são guiados pelo Espírito, que não ouvem a voz do Espírito e obedecem. Você conhece a história de Jonas, sim ou não? Um homem que ouviu a palavra de Deus, era um profeta, ouviu a voz de Deus. Deus falou: vai para cá. Para onde é que ele foi? Para cá. Vai para o contrário. E tem gente que faz isso, não faz isso. Aí a pessoa vai lá e faz isso. E por causa disso, ele sofreu, as pessoas que estavam à volta dele sofreu, quase morreram por causa dele. Porque eu te falo, um cristão que não obedece à voz de Deus e está fora do propósito de Deus, faz mais estrago que o diabo. Só que quando ele obedeceu à voz de Deus, escute isso, uma cidade foi salva. Tem muitas cidades aí esperando ser salvas a partir de um filho que ouça a voz do Pai e obedeça. Você tem ideia do que é isso? Do que é obedecer à voz do Pai e isso repercutir em salvação de dezenas, centenas, milhares de pessoas, uma cidade, por causa de uma pessoa que ouviu a voz de Deus. Eu assisti um testemunho nesses dias a respeito de um pastor. Eu até compartilhei no grupo da liderança que nós temos, e um pastor brasileiro que um dia Deus falou para ele e confirmou de muitas formas. Depois você pode até procurar isso. O pastor Luciano Subirá fez uma entrevista com esse pastor. Um dia Deus falou para ele, através de uma experiência gloriosa, sobrenatural, para ele ir pregar o evangelho na Colômbia. Você escuta, é poderoso. E ele falou: eu tenho que obedecer. Só que ele não tinha dinheiro. A maior parte do caminho que ele fez para ir do Brasil para a Colômbia foi a pé. Ele atravessou a Amazônia a pé. Um negócio assim, você escuta o testemunho e você fica: meu Deus do céu. Mas pelo fato dele ter obedecido a voz de Deus, hoje tem uma igreja lá de milhares de pessoas lá que foram salvas ali numa cidadezinha pequenininha na Colômbia, não é nem a capital, e já plantou igrejas em dezenas de países, porque simplesmente obedeceu a voz de Deus. Mas você ouviu o testemunho, irmão? Ele, a esposa, com filhos, Deus mandou ir, vamos. E foram coisas assim, mas a importância de se obedecer à voz de Deus, ser guiado pelo Espírito. E hoje nós vamos falar sobre como ser guiado pelo Espírito. Você quer ser guiado pelo Espírito de Deus, sim ou não? Você está disposto a obedecer qualquer coisa que Ele te falar? Assim como Ele falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu vou te mostrar. Não é para a terra que Ele mostrou, é para a terra que eu vou mostrar. E obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero que nós falemos hoje algumas formas que nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus.
E a primeira delas é uma primeira extremamente óbvia, mas ao mesmo tempo que óbvia, muito cristão não obedece, que é ser guiado pela palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: você é guiado pela palavra de Deus? Tudo que está escrito na palavra de Deus você procura viver na íntegra? Ou você só procura viver aquilo que parece interessante para você, aquilo que não parece você descarta? Um pregador de muitos anos, chamado Moody, foi um grande evangelista ali nos Estados Unidos, Inglaterra. A história fala que ele, na Bíblia dele, ele tinha na capa da Bíblia escrito uma frase, que era uma frase muito chave na vida dele, que diz assim: esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Sabe que hoje nós estamos aqui, para a igreja católica nós somos chamados de os protestantes, porque um dia um padre em 1517 decidiu ler a Bíblia, e quando ele leu a Bíblia e viu que o que estava escrito na Bíblia não tinha nada a ver com o que a igreja estava a fazer, ele protestou e escreveu as suas 95 teses. Eu sempre esqueço, é 96, 92, é 95. E prendeu na porta ali da igreja de Wittenberg. E entre essas 95 teses, uma das teses que ele escreveu, ele disse: somente as Escrituras têm autoridade. As Escrituras são a palavra de Deus, são inspiradas por Deus, seladas pelo Espírito Santo de Deus, confirmadas. A palavra de Deus, a Bíblia que nós temos. Você crê que Deus ele é perfeito? Aqui, ó, nós temos aqui, tem uma Bíblia de papel. Hoje é mais rara a Bíblia de papel, mas tem aqui uma Bíblia de papel. Deus ele é tão poderoso que ele usou homens imperfeitos para criar algo perfeito. Para você ter uma ideia, teve homens que escreveram o que está escrito aqui, que nem eles entendiam o que estava escrito, mas Deus falava: escreve. Você lê o Apocalipse, João nem sabia o que estava falando, porque ele estava vendo o futuro. Porque Deus, como Deus perfeito, ele usa homens imperfeitos para fazer algo que é perfeito. Irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje querem relativizar a palavra de Deus, só tem como palavra de Deus aquilo que acha interessante. Esses dias eu falei com uma pessoa, ela falou: você acredita em Deus? Ela acredita. E a Bíblia? Não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Eu falei: então, mas você sabia que a ideia que você tem de Deus saiu da Bíblia? Não faz sentido você acreditar numa parte e na outra não. Ou você acredita em tudo, ou você põe tudo em causa. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, em 2 Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo escrevendo ali para o seu filho no Espírito, filho espiritual Timóteo. Olha só o que ele diz, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 16, ele disse assim, 2 Timóteo 3, 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Deixa eu te fazer uma pergunta: quanto que da Escritura foi inspirado por Deus? Toda. Até aquelas que a gente lê, que você lê e não concorda. Tem alguns que não concordam em Malaquias 3:10 que o Rossi leu aqui. Não acho que tem que dar o dízimo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Tem gente que fala: não concordo. Esses dias eu ouvi uma frase que diz assim: comecei a ler a Bíblia e encontrei muitos erros em mim. Porque deixa eu te falar, a Bíblia não tem erros, porque foi Deus que escreveu através de homens. Quando você lê algo que você não entende, o problema não está na Bíblia, o problema está em nós, ao qual nós devemos orar e falar: Espírito Santo, me ajuda a entender, para que eu possa me alimentar e crer em toda a palavra de Deus, porque toda a Escritura de Deus é inspirada por Deus. Você crê nisso? Aleluia. Agora abra aí, lá no Salmo 119, é um versículo muito conhecido do Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119,
o versículo 115, Salmo 119, versículo 115, o salmista diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer começar bem o seu dia? Antes de qualquer coisa, tenha contato com a palavra de Deus. Antes de qualquer coisa. Eu faço isso todos os dias. Compartilhei isso com o Gabriel, compartilhei isso com você. Você vai ver a diferença. Porque às vezes você passa o dia inteiro, aí você chega em casa, vou ler a Bíblia, não li a Bíblia hoje, vou ler a Bíblia. O dia já foi cansativo, o dia foi estressante, o dia teve problema. A hora que você vai ler a Bíblia, irmão, não é a mesma coisa. Acorda, cabeça fresca, leve. Antes de tudo, entrega as premissas para Deus. Deus, antes de eu fazer qualquer coisa, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua palavra. Meu irmão, você pode ter certeza que a palavra do Senhor vai ser lâmpada para os seus pés durante todo o dia, e vai ser luz para o teu caminho, porque a palavra de Deus é o que nos guia. Pastor Augusto Nicodemos, ele tem uma frase que diz assim: quer ouvir a palavra de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a palavra de Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que ficam pedindo para Deus falar algumas coisas que já está escrito. Aí fala: Deus não falou comigo. Mas lê a Bíblia, irmão. Eu estou orando para ver se eu tenho que separar do meu esposo e casar com outro. Mas Deus não falou ainda. Nem vai falar, sua anta. Porque a própria palavra já dá direção para isso. Você entende o que eu estou falando? Nós precisamos entender que o Senhor já nos deixou um manual poderoso, algo que é para a nossa vida. Esses dias, irmão, a Bíblia te ensina cada coisa. Sabe que depois que nós fizemos o nosso jejum, eu fiz um jejum de 40 dias, esses 40 dias sem açúcar nenhum. E algumas vezes eu substituí o açúcar por mel. E o mel é uma coisa assim, pelo que eu pesquisei, uns falam que é bom, outros falam que não é bom. Ok, amém. Irmão, eu li na Bíblia dizendo que comer muito mel não é bom. Amém, então eu não vou comer muito mel, aleluia. Porque a palavra de Deus, irmão, é direção para toda a nossa vida. É direção para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu trabalho, para tudo. O Senhor já deixou ali para nós a palavra dele. O que nós precisamos é crer e nos alimentar diariamente da palavra do Senhor. Pergunta para o irmão que está do seu lado: e aí, meu irmão, você está lendo a palavra de Deus todos os dias? Todo início do ano a gente encoraja que você tenha um plano de leitura. Eu já tenho aí 5 ou 6 anos que eu leio a Bíblia toda, todo ano. Acabou o ano, eu vou lá e começo de novo. Uma hora em ordem cronológica, outra hora em ordem de livro, cada hora de um jeito. Porque nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Não faz sentido eu dizer que amo a Deus se eu nem sequer leio aquilo que Ele deixou para mim. Você entende isso? Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a primeira forma de nós sermos guiados pelo Espírito. Porque às vezes você está ali com uma dúvida, está ali pensando: Deus, eu preciso de... Mas o fato de você ter contato com a palavra de Deus, às vezes numa leitura o Espírito Santo vai falar contigo. Eu me lembro, na minha adolescência, depois que eu nasci de novo, eu levava a Bíblia para a escola, fazia célula na escola, e eu tive uma aula vaga, tive um furo, como diria aqui em Portugal. E eu, nesse momento, peguei a minha Bíblia e comecei a ler. E eu comecei a ler aquela passagem que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não tomar a sua cruz e não seguir, não é digno de mim. Eu comecei a ler aquilo, eu comecei a chorar dentro da sala de aula. E naquela época Deus me deu uma música, com essa música que chama-se Viver para Ti. Porque quando nós nos alimentamos da palavra, o Espírito Santo de Deus fala conosco, nos traz revelação da palavra. Nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. Amém? Recentemente eu ouvi uma frase que diz assim: visite bons livros, mas more na palavra de Deus. Você pode ler bons livros, e deve ler bons livros, nós temos aí o nosso Book Café, mas more a palavra de Deus diariamente. Tenha um plano de leitura, de meditação, de conhecer a palavra de Deus. Porque
Porque deixa eu te falar, quando você se enche da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus tem matéria-prima para falar contigo. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, e o diabo veio para cima, o que Jesus fez? Está escrito. Você acha que o Espírito Santo mostrou para ele do nada? Não, ele já conhecia a palavra. Jesus já lia a palavra. Você vê nos evangelhos o quanto Jesus conhecia a palavra. Porque quando nós temos a palavra dentro do nosso coração, o Espírito Santo tem. E quando nós precisarmos, Ele vai nos lembrar daquilo que nós lemos. Você entende isso? Fala para o irmão que está do seu lado: leia a palavra de Deus. Aleluia. Ela é a nossa base, a que o Senhor deixou para nós. Aleluia. E vou te falar, essa é a forma mais segura de Deus falar conosco, que não tem erro. O que Ele diz está dito. Mas existem outras formas de nós sermos guiados pelo Espírito, a quais nós precisamos aprender. E a segunda, eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 16. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 6, Atos 16. Olha só o que aconteceu aqui com Paulo e ali os seus companheiros de viagem, numa viagem missionária. Olha só o que aconteceu. Atos capítulo 16, a partir do versículo 6. Isso. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Olha só, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Sabe o que é ser impedido? Você pensa, será que o Espírito apareceu assim do nada e falou: não, daqui. Não, nós estamos a falar de algo espiritual aqui. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha só, eles tentaram. Você já teve aquela sensação de você, nós às vezes no mundo a gente chama isso de sexto sentido, né? Rapaz, não sei, mas não é para eu entrar aqui? Não, sabe aquela coisa, um conflito? Escute uma coisa, nós temos duas naturezas dentro de nós: a natureza da carne e a natureza do Espírito. E muitas vezes ela entra em conflito. Quando ela entra em conflito, você consegue identificar quando é o Espírito Santo de Deus falando. Quando às vezes você não quer falar alguma coisa, mas ao mesmo tempo que você não quer falar, você percebe que você tem que falar, e há um conflito dentro de você. Aqui eles perceberam esse conflito. Peraí, a gente quer, mas a gente não consegue. É como se fosse eu estou me sentindo impedido. Por isso que uma das formas do Senhor falar conosco é através muitas vezes de impulsos ou repulsos. E geralmente a gente fala aquela frase: eu não sei como é que eu sei, a única coisa que eu sei é que eu sei. Se eu te perguntar hoje, você crê que você é salvo? Sim ou não? Por quê? Como é que você sabe? Jesus apareceu para você e falou: olha, seu lugar está garantido, está aqui o seu bilhete. Quando você chegar lá em cima, mostra aí o número do protocolo. Não. Ele diz que o Filho de Deus, ele tem certeza, né? Que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu sei que se eu morrer hoje, eu tenho certeza que eu vou. Como é que você sabe? Pai, não sei, eu só sei que eu sei. É muita sabiança, né? Sapiência, a palavra certa. A mesma coisa quando nós somos guiados pelo Espírito. Às vezes a gente precisa de uma dica, fala: rapaz, não sei como é que eu sei, a única coisa que eu sei é que eu sei. Não sei se você entende o que eu estou falando. Eu sei que é uma linha às vezes fina, mas o Espírito Santo muitas vezes quer nos guiar nesses impulsos e nessas repulsas. Uma vez eu fui convidado como músico, né, para tocar. Na época eu era adolescente, eu devia ter, sei lá, uns 16 anos, tocar com a equipe do David Keelan, não sei quantos conhecem, num evento que ia ser assim, numa igreja em São Paulo, na grande igreja lá em São Paulo. Ia ter uma missionária, a missionária Heidi Baker. Ia ser algo glorioso, e eles convidaram para fazer o teclado. E papai, maravilha, todo músico, né, tocar com gente famosa é uma maravilha, né, aleluia. Mas eu fui orar, e no mesmo dia do evento havia um compromisso na igreja. E na hora que eu fui orar, o Espírito Santo falou para mim: não vai, você tem compromisso com a sua igreja local. Pensa num menino que chorou, porque em mim tinha duas forças: a que queria ir e a que sabia que não era para ir.
meu natural, o meu homem, o meu músico. O quê? Vai ser maravilhoso tocar com esses caras, tirar foto com eles. Mas no espírito, eu fui impedido de ir, porque eu tinha um compromisso com a igreja local. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco assim, às vezes nos empurrando, ou às vezes nos segurando, e nós precisamos estar sensível a ele, porque o Espírito Santo é sensível. A palavra já diz: não entristeçais o Espírito. Como é que você entristece o Espírito? Muitas vezes quando ele fala conosco e nós não damos ouvido. Você entende isso? E deixa eu te falar, diariamente ele deseja falar conosco, em pequenas coisas. Às vezes a forma de falar com os filhos, a forma de falar com a esposa, a forma de se fazer as coisas no trabalho, e o Espírito Santo vai dizer: não faça isso, faça aquilo. Muitas vezes nos impulsionando, muitas vezes nos segurando, assim como foi aqui com o apóstolo Paulo e com o seu pessoal. Eles queriam ir para o lugar, não vai. Por isso, muitas vezes o Espírito Santo de Deus pode falar através de impulsos ou repulsos. Nós precisamos estar sensíveis a ele. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado: você precisa estar sensível à voz do Espírito. Quando eu falo voz do Espírito, Deus, ele pode falar de forma audivelmente? Pode, tanto que ele falou, e nós vamos falar sobre isso. Mas a maioria das vezes é uma voz interior, é no Espírito, é uma impressão. Aí você pensa, e o seu sentimento: eu não sei como é que eu sei isso. A única coisa que eu sei é que eu sei, porque é no Espírito. Você entende isso? Aleluia. Terceira forma que o Senhor pode falar conosco, a primeira delas é através da palavra. A segunda forma é através de nos impulsionar ou de nos repulsar. Terceira forma do Senhor falar conosco é através de visões. Alguém aqui já teve visões espirituais? Sim ou não? Isso, aleluia. Poucos, ou nenhum, mas eu já tive alguma coisa. Olha só o que diz ali, nesse mesmo texto. Diz assim, no versículo 9, Atos capítulo 16, versículo 9: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. No mesmo texto, o Espírito Santo já tinha impedido eles de ir para um lugar, e logo em seguida o Senhor dá uma visão para Paulo, mostrando, e ele entendeu: o Senhor quer que a gente vá para aquele lugar e não para aquele. Muitas vezes o Senhor pode nos mostrar visões, o Senhor pode nos mostrar sonhos. Existem muitas formas que o Senhor pode trabalhar conosco. Eu já teve várias vezes que Deus falou comigo em sonhos. Teve uma vez que eu geralmente não sonho. Você perguntar para a Diana, eu não sonho. Se você falar: o que você sonha? Eu não sou de sonhar. Quando eu sonho, alguma coisa tem. Eu me lembro que eu tive um sonho. Nós estávamos na igreja ministrando. Eu lembro da canção que nós estávamos cantando, e eu vi uma pessoa do meu lado esquerdo assim, chorando compulsivamente, chorando, como eu nunca tinha visto. No dia seguinte eu liguei para essa pessoa, contei para ela o sonho. Eu falei: eu tive um sonho contigo. Eu não sou de sonhar, mas eu tive um sonho contigo. Estávamos no culto, estávamos cantando essa canção, e eu te vi do meu lado assim, chorando compulsivamente. Você está passando por alguma coisa? Ele respondeu: isso faz sentido por aquilo que eu estou passando. Ele estava passando por uma situação muito difícil, dificuldade financeira, uma enfermidade séria, um câncer, um cancro. Porque muitas vezes o Senhor fala conosco através de sonhos para edificar pessoas, para encorajar pessoas. Deus pode te dar visões. Nosso pastor Silvio, que vai estar conosco aqui em setembro, ele teve uma das visões mais engraçadas que eu já vi. Porque assim, nós não podemos limitar o Espírito Santo. E eu estava nesse culto, estávamos juntos no culto, estávamos orando, e chegou uma hora que ele pegou no microfone e falou: irmãos, o Espírito Santo me deu uma visão aqui, só que para mim não faz sentido nenhum, porque nem sempre faz sentido para nós. Você pega aqui a Bíblia, você pega Apocalipse, outros textos, profetas. Muitas vezes os profetas escreviam e às vezes não fazia sentido para eles, eles só faziam o que Deus mandava. E ele disse assim: essa imagem não faz sentido nenhum para mim, essa visão que eu tive não faz sentido para mim, mas vai fazer sentido para alguém aqui. Falou: Deus me deu uma visão, eu vi um canguru. Eu ri também. Eu falei: mas que canguru?
Pô, pastor, tadinho, deve estar vindo National Geographic demais, né? Irmãos, ele falou, para quem faz sentido isso? Veio uma irmã chorando, que ela já estava orando há um tempão, buscando uma confirmação de Deus, que ela tinha tido uma proposta de trabalho para ir para a Austrália, ela não sabia se ia ou não ia. Naquele momento Deus falou com ela. Quantos entendem? Sabe, irmão, Deus pode te dar visões e você ser instrumento de Deus para falar com outros, porque Deus também fala conosco através de visões, sim ou não? Aleluia. Nós precisamos estar sensíveis. Deus pode falar contigo através de sonhos, Deus pode falar contigo através de visões, flashes, e falar, ui, e você percebe na hora, isso não é normal, algo tem aqui. E muitas vezes o Espírito Santo ele faz isso conosco, às vezes até para chamar a nossa atenção, porque às vezes a gente é meio surdo espiritual, e Ele nos faz isso. Quarta maneira como o Senhor pode falar conosco: a primeira é através da palavra dele, a segunda é através de impulsos ou repulsos, a terceira é através de visões. Quarta forma, abra lá sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler ali a partir do versículo 7. Esse texto fala sobre os dons do Espírito. E os dons do Espírito, existem vários tipos de dons. E existem os dons de falas, que são palavras. Olha só o que diz. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Desses dons que nós falamos aqui, 3 deles são dons onde se recebe uma palavra com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, que é o dom de palavra de conhecimento, o dom de palavra de sabedoria e o dom de profecia. Nós fizemos uma série de mensagens há um tempo atrás a respeito dos dons espirituais e falamos mais especificamente sobre isso. Depois você pode até procurar lá no canal da igreja, no YouTube tem lá. Mas eu quero aqui pincelar, porque uma das formas do Senhor muitas vezes falar conosco é através também desses dons, que são dons verbais. Palavra de sabedoria é um dom onde o Senhor dá para uma pessoa uma sabedoria que não era dela. Eu compartilhei o testemunho que há um tempo atrás nós estávamos numa reunião de pastores, e naquele ano a igreja tinha colocado como tema do ano que seria o ano da abundante chuva. Foi bem o ano da pandemia, irmão. Choveu Covid para todo lado. E foi o ano onde muitas pessoas saíram da igreja, as igrejas esvaziaram, teve igrejas que fecharam, irmão. Porque na hora da luta é que se conhece o verdadeiro guerreiro. E os pastores estavam em crise, desanimados, falaram: mas que ano de abundante chuva é essa? Mas que ano de, sabe, estavam em crise. Peraí, isso não faz sentido. Um pastor se levantou e falou: irmãos, com uma palavra de sabedoria, onde Deus usou simplesmente para confortar, irmãos, foi exatamente isso que aconteceu, uma abundante chuva. Porque quando nós vemos uma chuvinha, a chuvinha apenas rega, mas quando vai chuva abundante, tudo quanto é fruto, tudo quanto é folha que esteja mais ou menos presa ou seca, cai tudo, irmão. Só fica fruto que está firme. Por isso que aconteceu, por mais que igrejas esvaziaram, algumas fecharam, foi a abundante chuva de Deus fazendo uma limpa, e ficou quem está firme. Nós estamos aqui, sabe, mas foi uma palavra simples, mas de sabedoria dada por Deus ali, de conforto, para tirar aquela, porque muitas vezes Deus fala conosco também através de um irmão, com uma palavra de sabedoria que nem veio dele, ele sabe que veio do alto, para confortar, para edificar, para consolar, para que a igreja do Senhor seja edificada. Amém? Por isso nós precisamos estar sensíveis a isso. O outro dom
além da palavra de sabedoria, é a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é diferente da palavra de sabedoria, porque a palavra de sabedoria é uma palavra ali que Deus deu, e você viu que não foi da pessoa. Agora a palavra de conhecimento não. A palavra de conhecimento é Deus dar um conhecimento que a pessoa não tinha. Ao ponto da pessoa falar, olha, eu me lembro, nós estávamos num encontro com Deus, e no momento de oração, nós estávamos com o pessoal da equipe, eu estava ministrando, e eu falei para o pessoal da equipe, olha, sejam sensíveis à voz do Espírito, pode ser que o Espírito Santo te fale alguma coisa. Um pessoal da equipe chegou aqui para mim e falou, olha, o Espírito Santo falou para mim, tem uma pessoa surda de ouvido aqui. Nós não estávamos em muitos, umas 100 pessoas. É difícil você ter pessoas que não escutam de um ouvido só. Não sei qual que é a porcentagem disso. Mas ali não era muito ambiente para isso. A pessoa não tinha aparelho, não tinha nada. E aí ele veio e falei, tá bem. O Espírito Santo falou. Ele falou, então, quem é essa pessoa? Levantou uma menina. Foi até ali à frente. Eu falei, ó, se o Espírito Santo mostrou, ele não mostrou só para a gente ficar sabendo. É para orar, porque ele vai fazer alguma coisa. Eu falei pro irmão, falei, olha, Deus falou para você, ora você. Irmão, nós oramos pela menina ali, ele orou por ela. Ela começou a ouvir do outro ouvido. E a gente começou a fazer até, tapa o outro ouvido que você escutava, vamos ver. Irmão, estávamos ali, ó. Estava lá. Porque Deus falou algo para ele, com uma palavra de conhecimento, coisa que ele não sabia, não poderia saber naturalmente, com o propósito de curar a vida daquela pessoa. Muitas vezes Deus nos dá palavras que às vezes nós não sabemos. Olha, eu não sei como é que eu sei, a única coisa que eu sei é que eu sei. Aí você percebe, isso é algo do Espírito. Nós precisamos estar sensíveis a isso, porque o Espírito Santo de Deus, muitas vezes ele também quer falar conosco através da vida de outros irmãos, que às vezes tem esse dom, ou às vezes Deus fala algo. Uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor. Ele conta que ele estava numa reunião, e no momento que estava na reunião, ele olhou para um rapaz, e na hora que ele olhou para o rapaz, o Espírito Santo falou para ele, esse rapaz tem problema com homossexualismo. Só que ele olhou para o rapaz, era grandão assim, tipo Rob assim. Ele falou, rapaz, se eu for lá, eu vou apanhar desse cara. Mas ele sentiu que o Espírito, eu vou ter que ir. E ele foi. E ele foi assim, né? Então, sabe o que é? Eu senti algo assim, mas se não for, fique em paz. Aquela incerteza. Talvez, possivelmente, possa ser que, todavia, você tenha alguma dificuldade nessa área do homossexualismo, já aguardando ali, esperando. O rapaz começa a chorar. Ele conta que quando ele viu o rapaz chorando, ele se posicionou, Deus fala contigo nessa tarde. Porque muitas vezes o Espírito Santo de Deus fala conosco através de palavras de conhecimento, mostrando para outras pessoas, porque isso edifica a nossa fé. Isso edifica a nossa fé. Teve uma pessoa esses dias que veio aqui no nosso culto, e nem lembro quem foi que me contou, e o visitante depois foi falar para a pessoa que visitou, ei, você ficou contando da minha vida para o pastor? Eu falei, não, por quê? Não, ele ficou falando das minhas vidas. Eu falei, não, isso é o Espírito Santo. Porque se a gente fala coisa que não estava nem no script, porque o Espírito Santo vai conduzindo, porque ele quer falar com alguém. Isso é coisa que às vezes nós nem sabemos, mas o Espírito Santo de Deus fala. Ele deseja falar conosco. Você deseja ouvir a voz do Senhor? Você deseja ouvir a voz? Nós precisamos ouvir a voz dele para ser guiado por ele, através da sua palavra, sabe, através de sonhos, através de visões, através de algum irmão. É tão maravilhoso quando a gente ouve a palavra de Deus, onde ele fala, filho, esse é o caminho, anda por ele, vai por aí, tá certo, filho. É maravilhoso quando nós ouvimos essas confirmações do Pai. Você entende isso? Aleluia. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo 14, um bocadinho para frente. Falei a respeito da palavra de sabedoria, também a palavra de conhecimento, mas também tem a profecia. Olha só o que o apóstolo Paulo fala isso. Ali em 1 Coríntios 14, versículo 3, ele diz, mas quem profetiza, o faz para a edificação, o encorajamento e consolação dos homens. Sabe, às vezes a pessoa sente algo de falar para uma outra pessoa e fala, olha, eu vou te falar aqui, ó. E às vezes aquilo que você fala, guiado por Deus, edifica, consola,
e encoraja alguém. Isso é a profecia bíblica. Toda a profecia bíblica tem que te edificar, tem que te encorajar e tem que te consolar. Agora abre aí a sua Bíblia ali em 1 João capítulo 4, no versículo 1, porque existe uma coisa que é absoluto a respeito da palavra de Deus, é a palavra de Deus. Mas visões, Deus pode falar conosco, mas pode ser às vezes você teve um sonho só baseado em experiência que você teve no dia, pode acontecer também, sim ou não? Às vezes você foi num lugar, foi no outro lugar e de repente seu sonho misturou aquelas duas coisas. Ou às vezes você comeu demais e foi dormir, teve um sonho também. A palavra de Deus é absoluta, mas as outras nós temos que ter atenção. Olha só que o João, ele diz ali em 1 João capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nós precisamos estar abertos à palavra profética, mas precisamos entender que nem toda que fala. Teve uma vez, eu fui ministrar numa conferência na Espanha, e aí chegou um irmão para mim: tem uma palavra de Deus para você. Falei: prepara o estômago, aleluia. E ele deu uma palavra lá que não era de Deus. E eu amei, irmão, obrigado, Deus abençoe. Tadinho. Nós precisamos discernir os espíritos, porque, ouça isso, uma palavra profética, ela nunca vai ser novidade para você, ela sempre vai confirmar o que já está no seu coração. Eu já vi muitas pessoas tomando decisões erradas, sendo guiadas por palavras proféticas que não tinha nada a ver. Eu falo, se eu fosse casar com todas as mulheres que foram profetizadas, eu ia ter que morar nesses países que pode ter um monte de mulher, aleluia. Deus falou. Irmão, não funciona assim, irmão. Uma vez, quando eu e a Jenny estávamos noivos, foi uma irmã para a esposa do pastor e falou: Deus falou para mim que eu vou casar com ele. E a pastora falou: mas ele está noivo. Não, mas Deus falou. Aí a pastora falou para ele: irmã, isso já não é oração, irmão, isso é macumba. Então nós temos que aprender a discernir. Eu já vi pessoas que, mas Deus falou para mim que ela vai ser minha esposa. Você é louco, cara. Essa mulher é maluca. Nem crente é, não, mas Deus falou. Deus falou nada. Deus não vai contra a sua palavra. Não pode haver julgo desigual. Tudo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Deus nunca vai falar algo que esteja contrário à palavra de Deus. Quantos entendem isso? Por isso, todas as profecias nós precisamos julgar. Não julgar o profeta, porque o profeta está sujeito a falha. Nós somos seres humanos, nós podemos falhar, sim ou não? Mas a profecia, eu já recebi muita profecia que eu... mas já recebi algumas que falavam: uau, foi uma pancada, foi muito de Deus, com o homem de Deus. Não é por causa das falsas que a gente vai deixar de receber as verdadeiras, amém? Precisamos estar sensível, eu falo isso, né? Não é porque existe nota de 100 euros falsa que eu não vou querer de verdade, lógico que eu vou querer, aleluia. Mesma coisa. Mas tem muita gente que vai falar, você vai, amém, irmão. Continua treinando, aleluia. Vai crescendo. Nós precisamos estar sensíveis, porque muitas vezes Deus também nos fala através de palavras proféticas. Amém. Aleluia, aleluia. Agora abra aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós vamos ler aqui o versículo 20 e estamos encerrando para que a gente possa orar. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Olha só o que o apóstolo Paulo disse ali no versículo 20. Não tratem, 1 Tessalonicenses 5:20, não tratem com desprezos as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Você escutou algo, irmão, que você viu, não é de Deus, amém. Mas tem gente que quer receber a palavra profética como se fosse lei, como se fosse realmente Deus falando: calma aí, julgue as profecias, coloque debaixo no crivo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é absoluta, amém? Mas Deus pode falar conosco através de profetas e homens de Deus, aleluia. Quinta e última forma de o Senhor falar conosco: primeira é a palavra de Deus, segunda é através de impulsos ou repulsos, terceira é através de visões e sonhos, quarta é através de irmãos que têm os dons do Espírito, e quinto, através de uma voz audível. Alguém aqui já ouviu a voz audível?
Eu nunca ouvi a voz audível de Deus. Eu tenho essa curiosidade, aleluia. Conheço alguns que já. Tem um amigo meu, ele é músico cristão. Ele foi criado dentro da igreja. Só que houve um momento na vida dele que ele decidiu tocar no mundo. Tocava baixo muito bem. Ele conta que ele estava num show, tocando secularmente. E ele ouviu audivelmente assim no ouvido dele: eu não te criei para isso. Ele disse que ele estava tocando e ele fez assim. Daqui a pouco ele ouviu de novo: eu não te criei para isso. E ele ficou. Na hora ele percebeu: é Deus. Falou que a partir daí ele nunca mais. Hoje ele só toca para o Senhor, aleluia. Porque ele ouviu a voz audível de Deus. Falei: rapaz, esse aí tremeu na base. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Sabe que o Senhor Jesus, a Bíblia relata apenas 3 momentos na vida de Jesus que ele ouviu a voz audível de Deus. Eu fico pensando: rapaz, se Jesus ouviu só 3 vezes. Oh meu Deus, tá bem, aleluia. Olha só o que diz Mateus capítulo 3, versículo 16, diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrada. A segunda vez, vai um pouco para frente aí, Mateus capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 5, Mateus 17, 5. A segunda vez que Jesus ouviu a voz audivelmente do Pai, diz assim: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam. E a terceira vez que Jesus ouviu a voz audível do Pai, está lá em João capítulo 12. Abra lá em João capítulo 12, versículo 28. João 12, 28 diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que estava ali e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. É uma forma que o Senhor pode falar conosco, audivelmente. Mas o mais importante é nós estarmos sensíveis para ouvirmos a voz do Senhor. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero fazer um desafio para nós essa manhã.